Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa primeira live no Zoom. A gente está tratando aí de assuntos que eu considero interessantes de obstetrícia, né? Eu sou apaixonado aí pela obstetrícia, tá? Para quem não me conhece, né? Meu nome é Rafael Bruns, eu estou por trás das publicações ali do perfil do Plantão Obstétrico, tá? Eu sou formado aí desde 2000, então gosto de brincar, dizer que eu sou R23, vou começar o R24 agora, e uma das coisas que a gente identificou é que existe uma grande dificuldade aí, tanto de quem faz o exame de ultrassom como de quem pede, no sentido de interpretar, definir conduta, quando pedir o exame de Doppler, quando não pedir o exame de Doppler, o que que eu faço se o exame veio alterado e o bebê está crescendo bem, essa é uma dúvida extremamente recorrente, né? E aí, como eu tenho um curso de Doppler para quem faz ultrassom, né, e daí ele é mais voltado para a questão assim de como ajustar o aparelho, o que que faz o botão PRF, o que que faz o botão do Color, qual é a diferença para o Power Doppler e assim por diante. Eu sei que isso não é interessante para os obstetras, mas existe uma parte do curso que eu entendo que vai ser extremamente interessante para obstetras, que é a parte assim de quando que eu peço o exame e como que eu interpreto o resultado do exame, tá? Eu sou também criador do site fetalmed.net, né? Não sei se vocês já passaram por ele alguma vez, mas ele tem bastante conteúdo aí de obstetrícia também, então muitas vezes quando a gente faz uma perguntinha ou outra a respeito de obstetrícia, a gente acaba caindo no site, tá? Um breve currículo meu, né? Eu contei o que que eu ando fazendo hoje em dia, que é basicamente cuidar do site, cuidar dos perfis. Claro que eu trabalho bastante ainda como médico, então não deixei de ser médico. Eu sou formado pela PUC aqui do Paraná, né? Depois eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Evangélico, fiz o mestrado e o doutorado na Unifesp, né? Na área de medicina fetal, tá? E depois voltei para Curitiba, comecei a atuar como médico aqui, fazendo medicina fetal, e há mais ou menos 17 anos eu também sou professor da Universidade Federal do Paraná, tá? Né? E a ideia é a gente aproveitar hoje para fazer assim uma imersão a respeito de restrição de crescimento e talvez contar para vocês quais são as principais dificuldades aí que eu vejo que as pessoas têm, né? O que as pessoas identificam na condução aí desses casos de restrição de crescimento, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu quero contar para vocês qual é a dúvida que as pessoas têm, porque às vezes tem alguém aqui que está pensando assim, a minha dúvida é especificamente isso, será que as dúvidas das pessoas são parecidas ou não? Algumas pessoas devem ter respondido um questionário, né, perguntando assim qual é a dificuldade, o que, que gostaria de aprender. Todas estas respostas estão mapeadas, tá? Então a gente sabe quais são as dificuldades das pessoas que entram no perfil, das pessoas que participam comentando e provavelmente de vocês que estão aqui assistindo essa aula, tá? A maior dificuldade de vocês é essa daqui, ó. Definir a conduta correta frente a um Doppler alterado, tá? A gente vai falar sobre isso, isso está no fim da aula, então eu peço que vocês tenham paciência, porque eu vou chegar nesse ponto, mas eu quero construir um conhecimento com vocês, eu não quero simplesmente entregar para vocês a conduta frente ao Doppler alterado, porque isso é que nem receita de bolo, né? Vocês podem pegar um protocolo aí qualquer, e aí ali está bem bonitinho escrito, ó, se está assim, faz assado, e assim por diante, mas não é isso que a gente quer, a gente quer que vocês aprendam, tá? Que vocês entendam não só o Doppler, mas entendam como diagnosticar e o que, que de fato é uma restrição de crescimento e o que, que não é uma restrição de crescimento. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, né? Não existe nenhuma uniformidade, nenhum consenso muito claro na literatura antigo, né? Claro que temos consensos recentes, mas vocês vão ver que isso vai mudar com o tempo, porque as pessoas vão começar a discordar e achar que uma outra situação é um pouco melhor ou um pouco pior, e isso é muito difícil da gente atingir, né, esse consenso para que todo mundo concorde aí a respeito do que é restrição de crescimento. É fácil definir no livro,
né? Então você vai ler lá uma definição linda e bela do que é a restrição, mas eu vou mostrar para vocês um caso que eu atendi hoje, e vocês vão ver que às vezes ele parece restrição de crescimento, às vezes ele não parece, tá? Então, as principais dúvidas, né, que a gente levantou aí a respeito do ultrassom obstétrico e do que acontece nos casos de restrição de crescimento é assim, ó. Primeiro ponto, né, como que faz a estimativa do peso e quais são as dificuldades, por que ele não é preciso, por que ele não é exato, por que às vezes o cara estimou lá o peso em 2,3 kg e o bebê nasce com 1,900 ou nasce com 2,800, né? Qual é a definição clara de restrição de crescimento, né? Então, assim, como que eu identifico que o bebê é restrito? Porque nem todo bebê pequeno é restrito e nem todo bebê adequado tem um crescimento legal, né? Ele pode ter um peso adequado, mas ser restrito também. E aí, como que a gente define isso? Como que a gente identifica isso na prática? Quem que deve fazer o Doppler? Tá? Vamos tentar esclarecer isso. Então, quem deve fazer o Doppler e como que o Doppler deve ser interpretado? Vamos tentar esclarecer isso aí. Então, pegando esse primeiro ponto aqui, a respeito de como que o peso fetal é estimado, no ultrassom a gente tem esse dilema, esse problema, né? Como é que a gente identifica o bebê que é muito gordo, como que a gente identifica o bebê que é muito magro. E isso faz parte do dia a dia de quem faz ultrassom. A gente pega o bebê, a gente olha ele no ultrassom e a gente mede ele para estimar o peso. Basicamente, o que a gente precisa medir para estimar o peso do bebê é o tamanho da cabeça, o tamanho do abdômen e o comprimento do fêmur, tá? Eu preciso desses 3 elementos, na maioria das vezes, para estimar o peso do bebê. Poxa, Rafael, e como é que faz quando o bebê tem anencefalia, né? E não vai calcular o peso porque não tem a cabeça? Aí é uma situação especial onde existem outras fórmulas para cálculo de peso que não incluem a cabeça, e a gente pode trocar a fórmula no aparelho para estimar o peso de um bebê com anencefalia, tá? A mesma coisa acontece para quando a gente tem um problema na circunferência abdominal ou no comprimento do fêmur, mas vamos tratar aqui do padrão, né? Do padrão, que é um bebezinho que eu consigo medir a cabeça, consigo medir o abdômen e consigo medir o fêmur. E o que eu queria mostrar para vocês é que existe, obviamente, uma fórmula super complexa aqui para a gente calcular o peso do bebê, mas o detalhe importante que as pessoas que não fazem ultrassom precisam guardar é que o abdômen é o parâmetro que mais influencia no peso, no cálculo do peso do bebê, tá? Então, se eu mexer um pouquinho no tamanho do abdômen, eu vou aumentar o peso do bebê ou diminuir o peso do bebê a ponto de tornar ele adequado ou restrito, a ponto de tornar ele grande para a idade gestacional ou adequado para a idade gestacional. Então, qualquer mudança pequena que eu faço na medida do abdômen, eu provoco esse efeito de aumentar ou diminuir o peso, deixando o bebê adequado ou grande ou pequeno, a depender de cada caso, tá? E aí, eu quero contar o que acontece no dia a dia de quem faz ultrassom. No dia a dia de quem faz ultrassom, a coisa funciona mais ou menos assim, ó. Você vai lá e pega uma imagem do abdômen do bebê, faz a medida do abdômen do bebê, certo? E aí você tem lá um abdômen que deu 27 centímetros, ponto 2, 31 semanas e 2 dias de idade gestacional. Só que você vê aqui na tela que esse abdômen está um pouquinho grande, está no percentil 61 o abdômen. Aí o que você naturalmente faz? Você vai lá e mede de novo. Aí agora o abdômen deu percentil 26. Esse é o mesmo bebê no mesmo dia, tá? Olha aqui, a primeira imagem foi dia 12 às 15 horas, percentil 60. Essa segunda imagem é dia 12 às 15 horas, não deu nenhum minuto de diferença e já foi para o percentil 26. E aí eu fiz uma terceira medida e agora esse bebê está com o abdômen no percentil 32. Perceberam isso? Ele deu muito grande, daí eu medi de volta, deu muito pequeno, e aí eu medi mais uma vez, deu perto, razoavelmente perto do percentil 50, perto da média, né? E aí a gente fica se perguntando, poxa, mas como que fica tão longe, tão grande, tão pequeno, tão grande, tão pequeno, e aí chega perto da média? Tem vários trabalhos que estudam porque isso acontece e a resposta disso é basicamente o seguinte: quando a gente faz o exame, é isso aqui que aparece na tela,
de qualquer aparelho de ultrassom, tá? Então, logo depois de obter a imagem, a primeira coisa que o indivíduo olha, isso daí tem programa que fica controlando para onde você está olhando na tela e marcando esse ponto para ver o que está acontecendo na tua cabeça e o que você está olhando na tela. Então, o indivíduo olha primeiro para onde ele colocou a circunferência abdominal para ver se está boa. Essa é a primeira coisa que ele olha na tela. A segunda coisa que ele olha na tela é a idade gestacional do bebê, que aparece ali. E a terceira coisa é a idade gestacional que deu a medida. Tá? Então, isso é natural, isso acontece com todo mundo. A pessoa não faz por mal, a pessoa não faz porque ela é um mau ultrassonografista ou é uma pessoa que não entende. Isso é uma coisa natural, isso se chama vício de aferição. Qualquer livro de epidemiologia que vocês pegarem na mão, quando ele tratar de erros que acontecem sistematicamente, né, erros que acontecem repetidamente, ele vai tratar de vício de aferição, tá? Isso acontece quando a gente mede a pressão arterial, a gente tende a puxar para os padrões normais. Isso acontece quando a gente ausculta a frequência cardíaca do bebê de uma maneira analógica, né? A gente escuta e conta os batimentos. Isso acontece em absolutamente tudo que a gente faz na vida, tá? É um vício de aferição. E aqui vocês já vão identificar o primeiro problema, que é o seguinte: então, quando o indivíduo está lá fazendo ultrassom, ele tem uma tendência a puxar o peso do bebê para a média, porque tudo que ele olha e vê que está fora da média, ele mede de novo e tenta deixar dentro da média, tá? E ele, acredita em mim, ele não faz isso por mal. Ele faz porque é uma característica nossa. Fórmula para calcular o peso tem centenas, tá? Aqui tem um artigo onde ele analisou todas estas fórmulas daqui, fórmulas que incluíam a cabeça, o abdômen e o fêmur, todas estas, que incluem só a cabeça e o abdômen e fêmur, só o abdômen e só o fêmur. Então, veja, dá para calcular o peso do bebê com um parâmetro só preciso o fêmur, só preciso o abdômen, ou se eu tiver só a cabeça, dá para eu calcular o peso, tá? Então, dá para fazer no bebê que é anencéfalo, dá para fazer no bebê que tem displasia esquelética e o fêmur está puxando o peso para baixo, dá para fazer em tudo. Eu só preciso saber mexer no aparelho de maneira adequada. E aí eu vou contar um segredo para vocês que eu gosto de contar de vez em quando, né? Toda vez que a gente tem vários métodos em medicina, quando você tem 2 tratamentos para a doença, quando você tem 2 jeitos de calcular o líquido amniótico, quando você tem 30 jeitos de calcular o peso, automaticamente vocês têm que dizer assim: olha, se tem mais de um jeito de fazer, é porque nenhum dos 2 é bom, tá? Nenhum dos 2 é superior ao outro. Então, não existe uma fórmula muito melhor do que a outra, todas são mais ou menos iguais. E por isso que a gente usa, ou a gente acaba usando a fórmula de Hadlock, foi uma das primeiras a serem feitas, é a que é mais difundida, geralmente é a que vem como padrão no aparelho, e a gente acaba usando ela por conta disso, tá? Poxa, Rafael, qual fórmula você acha que as pessoas que fazem ultrassom deveriam usar? Eu acho que elas deveriam usar a Hadlock. Por quê? Porque ela não é nem muito melhor nem muito pior que as outras, e ela é utilizada na maioria dos serviços. Então, com as mesmas medidas, eu vou obter o mesmo peso. Se eu começar a usar fórmulas diferentes, às vezes com a mesma medida, eu vou obter pesos diferentes. E aí a coisa vira uma bagunça, tá? Isso aqui é uma comparação da margem de erro de cada fórmula. Vejam que algumas costumam errar um pouco mais, outras um pouco menos, mas praticamente a margem de erro delas todas se sobrepõe. Então, como eu disse, não tem uma muito melhor do que a outra, tá? E aí todo mundo vai dizer assim: eu aprendi, né, que a margem de erro ali para calcular o peso é em torno de 10 a 15%. Mas às vezes eu pego lá uma paciente do SUS, eu pego uma paciente privada, ela acabou de fazer o exame de ultrassom, eu faço parto nela logo em seguida, e o peso vem com 20, 30% de diferença. O que aconteceu nesse caso? Será que o cara que faz ultrassom não sabe medir o peso? Ou será que a fórmula que ele usa é ruim? O que será que acontece? Pessoal, guardem isso que eu vou contar para vocês agora. Nesse gráfico aqui, vocês estão vendo
intervalos de peso, então bebês com peso abaixo de 2 quilos, entre 2 e 2,5, entre 2,5 e 3, e assim por diante, até bebês com mais do que 4 quilos, tá? E aqui é o número de vezes que a fórmula erra em até 10%. Então, por exemplo, em bebês que têm menos de 2 quilos, a fórmula do Hadlock, que usa lá a cabeça, o abdômen e o fêmur, ela em mais ou menos 75% das vezes, ela erra em até 10%. Em 25% das vezes, ela erra mais que 10%, tá? E isso fica mais ou menos estável, vejam, variando aqui de 75% até uns 60%, para todas as faixas de peso, menos, e aqui que é o importante para quem ainda atua na obstetrícia e ainda faz parto normal, menos para bebês com mais do que 4 quilos, tá? Então a fórmula do Hadlock ela é razoavelmente boa, ela ali em 75% das vezes vai errar em até 10%, em 24%, 25% das vezes vai errar um pouco mais do que 10%, tá? Mas ela geralmente está acertando, menos nos bebês que têm 4 quilos. Então, se você tem um bebê lá que tem uma estimativa de peso de, sei lá, 4,5 quilos, provavelmente, né, a margem de erro está maior do que 10%, porque em mais de metade das vezes essa margem de erro é maior que 10%, tá? E a parte mais triste para contar para vocês, principalmente para quem é parteiro, para quem gosta de fazer um parto vaginal, é que as fórmulas cometem erros sistemáticos, tá? Então, veja, quando o bebê é muito pequeno, a fórmula erra para menos, e daí o bebê nasce com um pouquinho mais. Aqui ninguém fica triste, porque você está esperando o bebê com 1,5 kg, ele nasce com 1,8 kg. O pediatra vai dar pulo de felicidade, porque era um prematuro que ele estava esperando com 1,5 kg, nasceu com 1,8 kg, tá? Na parte aqui dos 2,5 até mais ou menos os 3,5, a fórmula costuma errar para mais. Então, ela geralmente superestima o peso. Ela diz lá que o bebê tem 3,2 kg e ele costuma nascer com 3,100, nasce com 3 quilos. E olha aqui a desgraça que acontece quando o bebê tem mais do que 4 quilos. Vocês estão enxergando o problema? O problema aqui é o seguinte, é que você tem aquela paciente que tem uma estimativa de 4 quilos, e você pensa assim, poxa, dá para tentar um parto normal nessa mulher, né? Só que aí o bebê nasce com 3,5, nasce com, desculpa, 3,5 não, 4,5, nasce com 4,700 e você tem uma distócia de ombro, tá? Então, muito cuidado, muito cuidado. Por favor, eu não estou dizendo que tem que fazer cesárea em todo mundo que tem mais que 4 quilos. Eu acho que essa é uma decisão que vocês têm que tomar no plantão. Posso contar para vocês qual é a recomendação da COG. A COG recomenda fazer cesárea quando a estimativa é mais do que 4,5 kg em mulheres sem diabetes e mais do que 4 quilos quando a mulher é diabética. E por que faz essa diferença? A diferença faz porque, quando ela é diabética, a chance do bebê crescer rápido é maior, né? Então, a chance de o bebê ter, na verdade, mais de 4 quilos é maior. Então, para diabética é 4 quilos, para não diabética, a estimativa de peso 4,5 kg. Por que isso, Rafael? Porque o de 4,5 kg, na verdade, vai nascer com um pouco mais, vai nascer com 4,700, 4,800, e aí o risco de uma distócia de ombro é um pouquinho maior, tá? Então, por isso, essa recomendação. Ah, mas eu já fiz parto em bebê de 6 quilos. Eu também já fiz, desde que não tenha distócia de ombro, claro, isso não tem problema, tá? Mas nós estamos para falar dos bebês pequenos, né? Então vamos falar de coisas que acontecem. Vocês viram que eu mostrei que o cara, né, de uma maneira até involuntária, costuma puxar o peso um pouquinho para a média, tá? Então, um bebezinho que às vezes está estimado no percentil 13, ele na verdade é no percentil 8. Se a gente pudesse tirar ele do útero da mãe e pesar, ele estava no percentil 8. E isso acontece diversas vezes. E daí, enfim, o que é a restrição de crescimento intrauterino, tá? Vamos pensar aqui, ó. Já houveram várias definições diferentes para restrição de crescimento intrauterino, né? Quem é um pouquinho mais velho e tem cabelo branco vai dizer que, olha, o que eu aprendi é quando o peso está para baixo do percentil 10. E aqui eu estou marcando em vermelho
os bebês que de verdade têm restrição de crescimento, tá? Então, o que é ter restrição de crescimento de verdade? Restrição de crescimento de verdade é assim, ó, eu tenho um potencial genético para atingir 2,5 kg, mas eu atinjo 1,9 kg. Então, eu fui restrito. Eu tenho potencial genético para atingir 3,5 kg, mas eu nasço lá com 2,800. Então, eu sou restrito também, tá? Quando eu pego os bebês para baixo do percentil 10, eu pego uma parcela dos bebês restritos. Isso funciona. Mas tem uma parcela grande que eu não pego, né? Porque às vezes eles estão para cima do percentil 10, mas são restritos também. E daí vieram outros critérios, tá? Existe o protocolo de Barcelona, vejam que ele também pega uma parte, ele está em verdinho aqui nesse slide, ele também pega uma parte dos bebês com restrição de crescimento, ele se sobrepõe nos bebês que estão para baixo do percentil 10, ele pega mais bebê com restrição de crescimento, porque ele tem outros critérios, né? Mas ele ainda assim não é perfeito. E talvez alguns de vocês já ouviram falar do protocolo Delphi, ou o consenso Delphi, melhor dizendo, que é o último grito aí para o diagnóstico de restrição de crescimento. Vou contar ali mais para o finalzinho para vocês exatamente o que é esse protocolo Delphi, tá? Vejam que todos eles se sobrepõem, né? Alguns pegam um pouquinho melhor, outros pegam um pouquinho pior, mas todos identificam uma parcela dos bebês restritos. Qual é a parcela que todo mundo identifica? É esse bebezinho que está bem abaixo do percentil 10, tá? Então, vamos imaginar, o bebê está para baixo do percentil 1. Em todos os critérios diagnósticos, ele vai ser identificado como restrição de crescimento. O que muda é nesse bebê que está perto do percentil 10. Esse aqui, às vezes, vai entrar como restrito, dependendo do critério que você vai estar usando, e às vezes não vai entrar como restrito, tá? Ah, Rafael, eu não entendo muito bem o que é o percentil 10, o que é o percentil 50, o que é o percentil 90. Não é nosso objetivo aqui falar de estatística. A gente vai ter um momento para falar disso, no fim da aula eu vou explicar, mas isso é uma coisa muito importante de você compreender, tá? Nem todo mundo que está para baixo do percentil 10 é alterado, é anormal, e nem todo mundo que está para cima do percentil 90 é alterado e anormal, tá? Isso é um conceito importante para todo mundo ter. Então, para dificultar um pouquinho mais, não existe uma curva de referência para crescimento. Existem várias curvas. Vou colocar aqui para vocês como que ela se sobrepõe, por exemplo, nas 32 semanas. Se eu pegar a curva de Hadlock, né, que é a curva mais utilizada por aí, ela está mais ou menos assim na distribuição para 32 semanas. Só que existem curvas que identificam bebês que são mais gordinhos ou mais magrinhos. Por exemplo, a gente tem uma curva que foi feita internacionalmente, né, a Intergrowth, e ela identificou que, na verdade, os bebês são menores do que o Hadlock achou. E temos o outro lado também. A Organização Mundial de Saúde fez uma curva de crescimento e ela viu que os bebês, na verdade, são mais gordinhos do que o Hadlock falou. Então, gente, a gente tem solução para todo mundo. A gente tem solução para o bebê mais magrinho e tem solução para o bebê mais gordinho. É só trocar a curva. O bebê está no percentil 9 na de Hadlock, você põe a curva do Intergrowth, você resolveu o problema. Ele vai ficar no 13, no 14, e aí ele não é mais pequeno. Se ele está muito gordinho, você troca para a curva da Organização Mundial de Saúde, e aí você resolveu o problema dele estar mais gordinho. Claro que eu estou brincando, eu só quero mostrar para vocês que a gente precisava, na verdade, né, para cada casal, ter uma referência que fosse adequado para aquele par de progenitores, porque duas pessoas com um determinado tamanho, com uma determinada alimentação, com uma determinada carga genética, vão produzir bebês, né, parece até que eles são uma fábrica, mas enfim, vão ter bebês que são maiores, às vezes, do que um casal que é baixinho, que é subnutrido, e que geneticamente tem um potencial menor. Eu não posso, é injusto eu comparar uma população, por exemplo, do Nordeste com a curva do Hadlock. Eu não sei se vocês sabem, mas a curva de Hadlock foi feita exclusivamente com mulheres brancas texanas. E, acredita em mim, aqui não é o Texas, não sei aonde vocês moram, sei que tem gente morando em vários lugares do país aqui e nos assistindo, mas
é impossível que uma curva sirva para todo mundo, tá? Então entendam isso também, porque às vezes eu recebo paciente que está desesperado porque o bebê está no percentil 8, só que você olha para o pai e para a mãe, são 2 toquinhos de amarra-bode, né? São pessoas pequenas, tem um biotipo brevilíneo, né? Às vezes não são tão bem nutridas e vão produzir bebês menores, isso não tem jeito. Então a gente tinha que ter uma maneira de selecionar a curva. A gente tem? Não, a gente não tem. O que eu acho que a gente deve fazer nessa situação? A gente deve usar a curva do Hadlock, tá? Porque ela é a mais utilizada, amplamente reconhecida, e vocês vejam, ela está no meio do caminho, ela não é nenhuma das maiores, nenhuma das menores, certo? Isso aqui é só para reforçar a mesma coisa, ó, temos diferentes curvas aqui de crescimento, e agora vocês estão vendo aqui a linha do percentil 10, então quem está para baixo do percentil 10 é pequeno, e vamos imaginar, aqui no eixo X as semanas, né, no eixo Y o peso, vamos imaginar que a gente tem um bebê que está aqui, ó, ele é pequeno para Hadlock, ele é pequeno para a curva da Organização Mundial de Saúde, para a curva de Alexander, mas para o Intergrowth, que é o IG, ele é adequado, ele não é pequeno, né? O que eu quero trazer para vocês com tudo isso? Que os bebezinhos que são limítrofes, né? Então, um bebezinho que está ali no percentil 8, está no percentil 9, esses bebês, eles provavelmente estão numa curva um pouquinho menor, eles não são bebês com problemas, tá? O bebê que está limítrofe, a chance dele ter problema é pequenininho. E o bebê que está muito para baixo, o bebê que está aqui embaixo, esse é um bebê que provavelmente tem alguma restrição de crescimento, porque daí nenhuma curva pega ele e ele está muito longe do percentil 10 de todo mundo. Então é esse bebê que a gente tem que estar mais preocupado, com o que está lá bem para baixo da curva, tá? Isso aqui é a curva de crescimento do meu filho, né? Claro, a gente está vendo ela agora até o fim. Vocês sabem que ele nasceu lá no finzinho, sei lá, talvez no percentil 30. Mas quando aconteceu isso aqui, ó, que ele vinha pertinho do percentil 50 e de repente ele caiu de percentil, a gente ficou preocupado que pudesse ter uma restrição de crescimento, né? E que talvez a curva, a outra possibilidade é que a curva não fosse tão adequada. E aí a gente ficou pensando, né? Poxa, nós temos um filho, era o primeiro. Será que a curva de mulheres texanas é adequada? O sobrenome dele é alemão, né? Então, talvez uma curva alemã seria mais própria, seria diferente, mas ele é brasileiro, então será que a gente usa uma curva brasileira? E ele tem cidadania italiana, será que a curva italiana é melhor para ele? Então vejam como é difícil a gente escolher qual curva de crescimento vai usar para uma pessoa, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma miscigenação extremamente grande, né? É difícil você saber qual curva de crescimento vai usar e qual vai ser mais adequada. E eu falei lá no comecinho que a gente tem uma tendência a puxar para a média. Lembra? Eu botei aquele gráfico mostrando onde a gente olha na tela. E agora eu vou contar uma outra coisa para vocês, que é mais mind-blowing, deixa a gente mais maluco, né? Porque a gente acaba aprendendo assim, o bebezinho que está caindo de percentil tem restrição de crescimento, ele estava antes do percentil 70, agora está no 50, agora está no 30, agora está no 10, esse bebê tem restrição de crescimento, eu tenho certeza porque ele caiu de percentil. Só que, gente, olha isso aqui, ó. Se você pegar aqui com 20 semanas, olha como é pertinho o percentil 10 do percentil 50. E quando você chega aqui com 34, 35, tem uma distância grande entre o percentil 50 e o percentil 10, tá? Então, o que acontece na prática? Na prática, acontece o seguinte, aquela roubadinha que a gente dá quando está medindo o bebê, e quando eu falo roubadinha, não é no sentido pejorativo, é só lembrando vocês que a gente dá aquela roubada de uma maneira inconsciente. Quando a gente está numa idade gestacional precoce, a gente consegue roubar e deixar o bebê com peso bom, mas quando chega lá no fim, isso não funciona mais, porque está muito longe, não tem como a gente roubar tanto. Então, é super normal a gente ver isso aqui, ó, o bebezinho que, sei lá, vinha no percentil 50 e baixou um pouquinho, ou isso aqui, né, o bebê que estava no percentil 10 e caiu um pouquinho para o percentil 8, percentil 9, e às vezes até alguma coisa mais drástica, tá? Às vezes até assim pode ser simplesmente
que eu não consigo mais roubar e botar o peso do bebê próximo da média, né? Ele começa pertinho da média, chega aqui no fim ele fica longe. Então, vejam que mesmo esse conceito de cair de percentil, de diminuir a curva de crescimento, de sair do normal, ele não é um conceito perfeito, ele não funciona sempre. E um grande número de vezes ele pode estar falho e ele pode ter acontecido simplesmente por esse vício de aferição que acontece, né? Isso aqui é o caso que eu falei de hoje, ó, vamos ver duas coisas interessantes. Ele vinha crescendo aqui perto do percentil 10, ó, tá? Até o exame anterior, ó, esse examezinho daqui, né? Hoje eu fiz um exame, não cresceu muito, então aqui caiu bastante de percentil. Então vejam, aqui para trás ele parecia ser um pequeno para a idade gestacional, sem restrição de crescimento. Hoje ele já me pareceu um pouco mais de restrição de crescimento. Daí eu troquei a curva só para ver o que acontecia. Olha aqui, ó, essa curva é a de Hadlock, eu botei uma outra curva aqui, que é a curva de Brenner, e vejam que ele nem pequeno ficou, ele ainda está para cima do percentil 10, tá? Ele está no percentil 13 nesse último exame. Será que essa é a curva certa? Será que essa é a curva certa? Eu não sei. E aí aqui o que me salva é o Doppler, tá? Porque o Doppler me traz mais elementos para dizer se o bebê é restrito ou não. Quando eu vejo alteração no Doppler, eu sei que ele é restrito. Quando eu não vejo alteração no Doppler, é mais provável que ele seja normal. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem lá aquela curva normal, tem o percentil 10 e o percentil 90, que são os limites de crescimento, e na teoria a coisa funcionaria assim, ó. Todo bebezinho que está para baixo do percentil 10, que é essa área que eu demarquei aqui em azul, é um bebê pequeno para a idade gestacional. Isso acontece naturalmente com 10% da população. Então, se vocês fazem 10 exames no dia, vai ter que aparecer um bebezinho que é pequeno para a idade gestacional e vai ter que aparecer um bebezinho que é grande para a idade gestacional, tá? Porque isso é estatística. Se aparecer 2, é mais do que o esperado, né? Mas pelo menos um para baixo do percentil 10, você pode esperar. E como isso é relativamente frequente, nem todo mundo que está aqui tem restrição de crescimento. A população de restrição de crescimento, ela é assim. Ela, em grande parte, está sobreposta nos bebezinhos pequenos, por isso que o conceito inicial, o conceito mais antigo de restrição de crescimento era estar para baixo do percentil 10. Eu não tenho um método bom para separar quem tem problema de quem não tem, então eu jogo todo mundo como tendo problema, porque o pior que eu posso fazer é examinar esse bebê várias vezes para ver se ele está crescendo direito, certo? E existe também, né, a gente não pode deixar de observar isso, uma porção, né, uma porção que eu quero dizer uma parte, não é um monte, mas existe uma porção aqui de bebês que são restritos e que eventualmente podem até ter o peso para cima do percentil 10, né? Geralmente eles vão estar pertinho, mas podem estar até acima, tá? Então, notem que é este grupo de pacientes que me, entre aspas, preocupa e que exige que eu olhe, né, com um pouquinho mais de atenção. Agora eu vou falar dos critérios de diagnóstico. Os critérios de diagnóstico temporalmente foram esse aqui, ó, primeiro peso para baixo do percentil 10, e daí chamava todo mundo de restrito. Aí em 2014 veio o protocolo de Barcelona, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e o consenso Delphi foi publicado em 2016, tá? O que é o protocolo de Barcelona? Isso aqui foi um protocolo que foi escrito por um grupo que faz medicina fetal em Barcelona, e eu acho muito elegante o que eles fizeram, tá? Muito elegante, muito bonito, e resolve, assim, sei lá, 90% dos problemas que a gente tem com restrição de crescimento. Então, para quem está no seu telefone, este é o momento onde você aperta os dois botões, bate uma foto e guarda isso aqui, porque a solução para os teus problemas, na maioria das vezes, vai passar por essa tabela, tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram alguma coisa semelhante a um BIRADS, né? Eles criaram uma classificação para restrição de crescimento e, com base nessa classificação, eles determinaram como que o caso deveria ser interpretado e como que deveria ser conduzido, como que eu tenho que monitorar essa gestante e quando que eu devo fazer o parto, tá? Então, esta tabela traz solução para muitas das dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então, vamos ver o que seria uma restrição de crescimento estadio 1. O estadio 1 seria assim, ó, ou o bebê é muito pequeno, ele tem o peso para baixo do percentil 3,
Um bebê que é estupidamente pequeno, ele é restrito, não importa como é que está o Doppler. Ou ele está entre o percentil 3 e o percentil 10, certo? Ou seja, ele é pequeno para a idade gestacional e, daí ele tem que ter mais uma coisa, tem uma alteração em algum dos Dopplers. Ou a relação cérebro-placentária está reduzida, ou o índice de pulsatilidade da artéria umbilical está aumentado, ou a cerebral média está vasodilatada, ou as artérias uterinas estão com a resistência alta. Tá? Então, qualquer alteração no Doppler, alterações leves, não precisam ser alterações graves, em fetos que estão entre o percentil 3 e o percentil 10, caracterizam o estadio 1 da restrição de crescimento. Como que eu interpreto isso? Esse bebê tem uma insuficiência placentária leve, ele deve ser monitorado semanalmente com o Doppler, e eu devo fazer o parto, essa é a opinião deles, com 37 semanas, tá? O que seria o estágio 2? O estágio 2 é quando você tem diástole zero na artéria umbilical. Neste caso, eu interpreto como sendo uma insuficiência placentária grave. Eu devo avaliar essa paciente com o Doppler 2 vezes por semana e interromper quando ela chegar em 34. O que é pior do que a diástole zero? É a diástole reversa ou o ducto venoso com índice de pulsatilidade maior que o percentil 95. Aqui eu continuo tendo uma insuficiência placentária grave, mas agora com baixa suspeita de acidose. Este caso eu devo ver todos os dias e interromper com 30 semanas. Já os bebezinhos que têm a onda reversa no ducto venoso ou cardiotocografia computadorizada, eu tenho uma alta suspeita de acidose. Esses casos eu devo repetir o Doppler de 12 em 12 horas e interromper quando chegar em 26 semanas, tá? Como que se determinou esta idade gestacional para parto? Essa idade gestacional para o parto se determinou com base no risco de óbito intrauterino versus o risco de óbito neonatal. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Quando você tem 26 semanas, a chance de sobreviver é mais ou menos 50% lá no serviço deles. E um bebezinho que está com uma onda reversa no ducto venoso tem uma chance de mais ou menos 50% de óbito intraútero. Então, equiparou a chance de óbito, interrompe. Tá? É assim que funciona. Então vejam que diástole zero na artéria umbilical dá para levar até 34 semanas, né? Eu sei que vocês estão doidos aí para saber por onde interrompe, se é cesárea ou parto normal, tá? Então, de uma maneira muito simples, enquanto tiver diástole positiva na artéria umbilical, você pode fazer parto normal, certo? Não existe uma recomendação assim mais incisiva de se evitar o trabalho de parto, tá? Quando você tem diástole zero na artéria umbilical, aí é mais ou menos que consenso, né? Apesar de não ter um estudo aprofundado sobre isso, mas é mais ou menos consenso que é melhor interromper pela via alta, tá? Vamos responder duas perguntinhas aqui que eu acho que estão mais ou menos alinhadas com o que a gente está falando. Ó. O Axel está perguntando assim, o Doppler da artéria uterina deveria ser repetido sempre? Em tese, Axel, o Doppler da artéria uterina, ele fisiologicamente a gente vamos dizer assim, esperaria que ele não melhorasse, né? Se ele está ruim uma vez, ele vai permanecer ruim ou ele pode dar uma melhoradinha, mas não melhorar muito, tá? A gente costuma repetir sempre, certo? Mesmo sabendo que o resultado vai dar parecido, tá? Tem um outro colega aqui que está perguntando, não apareceu o nome, mas ele está perguntando assim, não existe uma sequência lógica na alteração do Doppler? Se existe, por que esperar uma cerebral média alterada se a umbilical está normal? Excelente pergunta essa aqui, ó. Existe uma sequência lógica? Sim, mas esta sequência lógica nem sempre acontece, tá? Quando eu uso o conjunto das coisas, né? Então a umbilical ou a cerebral alterada, eu melhoro a minha capacidade de identificar os fetos com restrição de crescimento. E além disso, bebês pequenos, prestem atenção no que eu estou falando, bebês pequenos, então que estão para baixo do percentil 10, e que tem só a cerebral média vasodilatada, certo? Então, assim, eles estão com a relação cérebro-placentária normal, eles estão com o umbilical normal, só a cerebral média está vasodilatada, está para baixo do percentil 5. Existe um incremento no número de desfechos desfavoráveis quando essa paciente é submetida a um parto normal, tá? Então,
A gente sabe que mesmo a artéria cerebral média vasodilatada sozinha, existe um incremento de desfecho desfavorável. Esse incremento é grande? Não, não é tão grande, mas ele acontece, tá? Ele não é desprezível, certo? E por isso que eu falei que você pode fazer parto normal, porque obviamente vão ter as pessoas que vão optar pela via alta, vão ter as pessoas que vão optar pela via vaginal e a gente não vai brigar por causa disso, tá? Ó, esse aqui são os critérios do consenso Delphi, tá? O consenso Delphi é uma maneira de você chegar num consenso com especialistas, então ninguém sabe o que o outro está votando para que um não tenha mais importância do que o outro, mas eles sentam e ficam discutindo várias vezes, várias rodadas aí do que seria o objetivo do consenso para chegar num consenso final, tá? Então, hoje, o que tem de último grito aí, última moda em restrição de crescimento é isso aqui, se dividir em restrição precoce e tardia. E aqui estão os critérios, a gente dá um print aí, quem está com vontade, né? Quem não tiver vontade, eu vou colocar ainda num post ali no Instagram, tá? Francisco está perguntando se ainda usa centralização. Usa centralização. Esse slide aqui eu já falei, vamos passar para esse aqui, ó. Vamos entender um negócio, gente. Existe o bebê que está crescendo normal e existe o bebê doente que tem restrição de crescimento, tá? Existe o teste normal e existe o teste alterado, certo? Então, eu coloquei aqui um Doppler de umbilical normal e um Doppler de umbilical alterado, mas isso podia ser para cerebral, para uterina, enfim, para qualquer vaso que a gente vai estudar. Então, existem indivíduos saudáveis e indivíduos doentes, existe teste normal e existe teste alterado. E quando a gente aplica um teste nos indivíduos, a gente tem 4 resultados possíveis. Ou o indivíduo é normal com teste normal, ou o indivíduo é doente com teste alterado, né? Esses aqui são verdadeiro negativo, verdadeiro positivo. E existe a situação do indivíduo que não tem absolutamente nada, mas tem o teste alterado, que é isso que você está perguntando, de César. E existe o indivíduo que é doente e tem o teste normal. Então, se eu sair por aí fazendo teste em indivíduos normais, claro que na maioria dos indivíduos normais eu vou ter testes normais, mas em um ou outro o teste vem alterado. Tá? Isso é o esperado, isso é o que a gente chama de falso positivo, isso acontece bastante com Doppler, e por isso, se eu sair fazendo Doppler à torta direita para fetos com crescimento normal, eu vou ter uma pletora aí de indivíduos normais com teste alterado, tá? Eu recebo perguntas sobre isso todo dia. Então, aqui está uma pergunta mais antiga, ó. Professor, do nosso grupo de mentoria de Doppler, né, de exame de Doppler. Boa noite, professor, desculpa a repetição. Então, ou seja, ele já sabe que é todo dia isso, mas só para fixar afeto com peso adequado, mas com DEG, diabetes, não tem indicação de Doppler, certo? Certo. Enquanto o feto cresce direito, ele não tem indicação de Doppler, tá? Por quê? Porque eu vou estar aplicando um teste que tem falsos positivos, num indivíduo que não tem doença. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente o efeito disso. Que outra pergunta de uma colega. Oi, tudo bem? Caso do tal lugar. 32 semanas com peso normal, mas alteração na cérebro placentária. Sabe me dizer a conduta? A sua pergunta, de César. Eu sei dizer a conduta. A conduta é não fazer nada, tá? Não fazer nada. E isso acontece porque o Doppler é extremamente lábil, né? Então, olha aqui o que me aconteceu nesse bebê de 38 semanas. Eu medi a cerebral média, deu vasodilatada, tá? Aqui foi às 10h34 da manhã. Depois eu medi às 10h36 e estava normal, né? Então, assim, isso muda muito rapidamente, muito rapidamente. Oi, Rafael, e como é que você interpreta isso? A interpretação do Doppler sempre é assim, pessoal. Se você tem uma medida que deu normal, uma medida que deu alterada, você vai usar sempre a melhor medida, nunca a pior, tá? Sempre a melhor. Então, o que eu coloco no laudo, nesta situação daqui, neste cenário, é o índice de pulsatilidade normal e não o índice de pulsatilidade onde ela estava vasodilatada, tá? Então, eu vejo essas pessoas assim que fazem curso com a gente, né? Digo com a gente porque nós somos uma equipe, mudando a sua maneira de ver o Doppler. Vocês vejam que aquele aluno ali, ele já sabia o que eu ia responder, né? Ele só estava ainda um pouco inseguro. E eu sei que quem é obstetra está inseguro também, de pedir, de ver o resultado, de interpretar, de decidir o que fazer, de saber se é parto normal ou se é parto cesárea. E aqui, vocês
vão ver que também nos bebezinhos doentes, na maioria das vezes a gente tem exame alterado, mas de vez em quando aparece um com o Doppler normal, tá? Eu vou falar rapidamente sobre esse gráfico aqui, eu não quero me delongar, mas ele basicamente é o seguinte, ó, se você pegar uma população, né? Vocês sabem o que é valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Preditivo positivo é assim, o teste dá alterado e o indivíduo de verdade tem a doença, tá? Então, se você pegar um teste como o Doppler, que tem falsos positivos, e aplicar numa população que não tem a doença, na maioria das vezes que ele der alterado, o indivíduo não tem doença. Agora, se eu selecionar o grupo de alto risco para ter o problema, quem tem alto risco para ter restrição de crescimento? São os bebês pequenos. Então, se eu pegar esse grupo que tem alto risco para ter o problema e fizer o Doppler neles, aí sim, quando o Doppler der alterado, a chance do bebê ter o problema é grande, tá? Que é o valor preditivo positivo. Então, veja que o valor preditivo positivo, ele melhora, ele fica maior se a prevalência da doença na população for maior. E aí é o pulo do gato, é o que você tem que saber, é que o Doppler, ele deve ser feito nos bebês pequenos, não nos bebês com crescimento normal. Ah, não acredito. Então, vejam aqui, ó, o Doppler umbilical e fetal, né, na gravidez normal. Inconclusivo, tá na Cochrane, tá? Ah, é de 2015. É de 2015 e eles não vão repetir isso tão cedo porque não tem sentido ficar repetindo, a gente já sabe. Não tem sentido você ficar pesquisando de volta, de volta, de volta, que você já sabe. Claro que de tempos em tempos precisa ser atualizado para ver se saiu alguma coisa, mas não será atualizado com tanta frequência. O protocolo do Grata-Cost, que é aquele que eu falei para vocês que eu acho super bonito, está escrito aqui ó, no começo, primeiro passo, o feto é pequeno, isto é, peso abaixo do percentil 10. E aí faz o Doppler da uterina, da umbilical, da cerebral. Então, assim, o primeiro passo, o feto é pequeno. Protocolo de Barcelona, o feto tem que estar para baixo do percentil 10. Né? Você só faz esse Doppler aqui, ó, se ele estiver para baixo do percentil 10. Protocolo da FIGO, tá? Ele fala de Doppler, ó, quando o peso está entre o percentil 3 e o percentil 9. E aí ele manda fazer Doppler a cada 2 semanas, certo? Ele não fala de fazer Doppler antes, tá? E aqui falando do parto, ó. Eles vejam, enquanto não tiver com a umbilical alterada, aqui é umbilical com diástole zero reverso, ó. Daí ele fala fazer cesárea, tá? O modo do parto. Agora, enquanto ele tiver com Doppler normal e líquido normal, parto vaginal, ele fica em dúvida e ele diz assim, cesárea ou parto vaginal, quando tiver alguma alteração no Doppler. Por que isso, Rafael? Porque, retornando àquela pergunta anterior, se só o Doppler da cerebral média tiver alterado, ó, e aqui tem, ó, Doppler da cerebral média para baixo do 5º percentil, o número de desfechos desfavoráveis aumenta, então ele entende que é possível que um grupo de pessoas prefira cesárea. Ah, aumenta muito? Não, não aumenta muito, dá para fazer parto, mas aumenta. Então, é razoável que algumas pessoas prefiram fazer cesárea nesse caso. Agora, quando a diástole é zero reversa, daí não, a mortalidade é muito grande para esse bebê passar por um trabalho de parto, e aí sim a cesárea deve ser feita para todos os bebês, tá? Esse aqui é um outro trabalho onde ele compara o Doppler, né, entre 35 e 37 semanas, então bebês que estão muito perto do momento do parto, vamos fazer um Doppler de rotina para eles. 47 mil gestantes, então isso aqui não é meia dúzia de gestantes, né? E isso aqui está publicado na revista do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, não é no jornal de Campo Largo. Tá? Então, assim, isso aqui tem peso importante dentro da ginecologia obstetrícia, certo? Eu não vou explicar o que é uma curva ROC aqui, porque não quero ficar falando de estatística, mas a linha preta que vocês estão vendo aqui é fatores de risco materno. Então, a mãe tem hipertensão, a mãe tem diabetes, a mãe é obesa ou qualquer outra coisa. E a linha vermelha que vocês estão vendo é o Doppler. E aqui é a capacidade, né, de identificar um desfecho perinatal desfavorável. Na letra B, são marcadores para sofrimento fetal. Então, vejam, o sofrimento fetal intraparto acontece quando tem o Doppler alterado, num bebê com peso normal, acontece, mas ele acontece exatamente na mesma paciente que tem diabetes, hipertensão, obesa e qualquer outro fator de risco que a gente consegue identificar. Essas linhas se sobrepõem na maioria das vezes. E a conclusão é, você não precisa fazer o Doppler. Você precisa pegar um papel, uma caneta e perguntar para a paciente se a senhora tem pressão alta, olhar a carteirinha de pré-natal, se a senhora tem diabetes, se a senhora tiver algum problema, ela tem um fator de risco.
E aí a chance dela ter uma complicação intraparto é igual se o feto tiver o Doppler alterado, tá? Então não muda, ele não ajuda, ele não acrescenta. Bom, isso aqui é o que eu considero como o suprassumo aí para entender restrição de crescimento. A gente tem dificuldade, então as curvas não são perfeitas. Os bebês que estão perto do percentil 10 precisam ser olhados um pouquinho melhor, mesmo os que estão um pouquinho acima, porque pode ser que a curva não está tão boa, né? Então, eu costumo ficar mais atento no bebezinho que está do percentil 15 para baixo, tá? O Doppler só deve ser feito para fetos que estão pequenos, porque quando eu faço Doppler em feto que está com crescimento adequado, eu me embanano todo, né? Eu não sei se aquela alteração realmente é alguma coisa ou se é um problema, tá? E deixa eu dar uma olhadinha aqui numa pergunta, ó. Tem um colega que perguntou assim: gestante com hipertensão arterial sistêmica é indicado Doppler? Se o bebê estiver crescendo bem, não precisa. Precisa se o bebê estiver crescendo mal. Então, não é pela hipertensão da paciente, é pelo crescimento do bebê, tá? Assim como vocês sabem que também tem pré-eclâmpsia que afeta gravemente o crescimento do bebê e pré-eclâmpsia que para o bebê não faz nada, pode ser muito grave para a mãe e para o feto não ter uma repercussão tão grande. Enfim, isso aqui é o suprassumo do negócio. Mas para quem quiser se aprofundar, e agora que eu quero a atenção de vocês também, tem algo mais que a gente vai oferecer, tá? A gente vai oferecer um curso de atualização em restrição de crescimento e Doppler, inclusive, tá? A gente oferece já cursos no nosso de ultrassom há mais de um ano, cursos online, todos são muito bem ranqueados, a gente tem mais de 1.000 alunos aí do país inteiro, inclusive de fora do país, né, de outros países que falam a língua portuguesa, tá? E eu entendo que aprender isso é uma ferramenta assim extremamente importante, porque todo mundo lida com o bebê pequeno, né? De cada 10 pacientes, uma vai ter bebê pequeno. Restrição de crescimento é um negócio que a gente pega todo dia eu pego fetos com restrição de crescimento, tá? Então, quem realmente tiver interesse num curso desse, eu quero que fique aqui comigo, porque eu vou explicar rapidamente como vai ser o curso. Vai ser um curso que vai tratar no primeiro módulo de uma introdução ao assunto, né? Então falar um pouquinho mais aprofundado sobre as curvas de crescimento, como que elas são elaboradas, falar um pouco mais sobre as fórmulas de peso, quando uso uma, quando uso a outra, e como que eu faço para avaliar o que é um crescimento normal, um crescimento adequado, com mais detalhe, com mais aprofundamento sobre essa questão do percentil, tá? Depois eu vou fazer um segundo módulo, onde a gente vai falar de estatística por trás das curvas, né? Então, como que eu faço para dizer se o bebê está longe do percentil, não está longe do percentil, se ele deve me preocupar mais ou se ele deve me preocupar menos. Num terceiro módulo, a gente vai tratar da diferença do bebê restrito para o bebê pequeno para a idade gestacional, porque são dois indivíduos completamente diferentes. Um é um indivíduo que é simplesmente pequeno e o outro é o indivíduo que devia estar crescendo mais, ele poderia estar crescendo mais, mas ele não cresce porque existe um problema. Então, de quanto em quanto tempo eu tenho que ver esse indivíduo, de quanto em quanto tempo eu tenho que repetir o Doppler, como que eu faço, como que eu não faço, como que eu, obstetra, olho o resultado do Doppler e digo assim, pô, esse exame está bem feito ou esse exame não está bem feito e talvez seja interessante eu repetir ele. Vamos falar sobre o Doppler, né? Eu quero que vocês entendam como ele é feito, entendam o que é a onda, tenham a capacidade de olhar a foto do exame e interpretar o que está ali, né? Não só olhar o resultado que o colega escreveu, porque às vezes o colega escreve coisa que não é tão precisa, que não é tão adequada, tá? Vamos falar sobre como monitorar esses casos, né? Esse é o nosso módulo 5. E vamos falar da restrição de crescimento em gestação múltipla, porque isso é uma entidade completamente diferente, a interpretação do Doppler é completamente diferente, principalmente nos monocoriônicos. Vai ter 7 dias de garantia, né? Então, a hora que a gente liberar o primeiro módulo, você vai ter uma semana para acessar o primeiro módulo e ver se você gosta. Se você não gostar, basta clicar lá no botãozinho da plataforma que ela vai cancelar a sua compra e vai devolver o dinheiro, tá? Então, você tem 7 dias de garantia, tá? O curso, que normalmente a gente cobraria R$ 997, a gente vai vender por R$ 497. Então, tá mais ou menos aí 50% do preço, tá? E, poxa, 497 é caro.
você parcela em 12 vezes de R$ 49,60. Se você pagar à vista, você tem lá um descontinho, fica R$ 497. Se você parcelar em 12 vezes, fica um pouquinho mais caro. Mas é o valor aproximado aí que a gente paga na assinatura do Netflix, né? Então, ao invés de assistir o Netflix, que não te acrescenta nada, gasta aí R$ 49 por mês para comprar um curso que vai te deixar extremamente atualizado e seguro para conduzir casos de restrição de crescimento, né? E você vai estar aprendendo com alguém que tem 20 anos de experiência em medicina fetal. Então eu vejo esses casos, eu recebo esses casos para avaliação há mais ou menos 20 anos, tá? Vai ter alguns bônus, vocês vão receber esses bônus para quem se inscrever. Por exemplo, a gente vai ter uma aula que vão falar a respeito de como se proteger legalmente desses negócios. Para quem acha que é difícil aprender Doppler, ou que não dá para aprender Doppler, ou que não dá para aprender a respeito de restrição de crescimento pela internet, eu vou provar para vocês que dá. Olha aqui, ó. Isso aqui são comentários das nossas turmas de Doppler, né? Essa aqui foi a nossa primeira turma, que foi lá em agosto de 2022 ainda. Nós já fizemos 3 turmas de Doppler, do curso de Doppler, né? Doppler voltado para quem faz ultrassom, tá? Então, os comentários vêm assim, ó, muito obrigado, aproveito para dizer que além das aulas gravadas, estou aprendendo muito com o grupo é o melhor, muito bom aprendizado com vocês. Gostaria de manifestar aqui no grupo quanto estou satisfeito com o curso, sou GO e ultrassonografista geral em Minas Gerais há 25 anos, o curso de morfológico Doppler agregam muito. A didática e o conhecimento do Dr. Rafael são surpreendentes. Estou muito satisfeito e recomendo. Boa noite, grupo maravilhoso. Trabalho bem pouco com ultrassom obstétrico, mas tenho necessidade urgente de aprender melhor e as aulas, a mentoria estão sendo de imensa valia para mim. Muito obrigado e parabenizo o Dr. Rafael pela sua didática. E por aí vai. Isso aqui é do curso de morfológico, também os alunos fazendo ali seus comentários, né? Boa noite, Rafa, terminei as aulas do curso, queria te parabenizar pelo que estás fazendo, fiz vários cursos de morfo, mas a tua didática é imbatível. Teu trabalho muda a vida de vários bebês e o futuro de gerações. Esse treinamento médico faz e fará a diferença na vida de várias mães. Obrigado e um forte abraço. Enfim, ó, e o de César que acompanha a gente também. Enfim, tem várias elogios aqui. Essa é uma oferta única, né, que nem eu falei. Eu quero responder essas dúvidas em aulas muito curtas, não tão longas que nessa daqui, porque realmente a gente não consegue, às vezes, prender atenção por tanto tempo. Eu quero ter a atenção total de vocês em temas ali onde eu vou falar 15 minutos, 20 minutos, para tentar responder diretamente para vocês as principais dúvidas, tá, que a gente tem no diagnóstico e condução aí dos casos de restrição de crescimento, né? Pense aí, são 20 anos compilados em algumas aulas e que estão, assim, extremamente atualizados, tá? E a decisão fica nas mãos de vocês. Cliquem ali daqui a pouquinho, deem uma olhada, vejam os bônus, né? Eu acho que está bastante interessante, eu acho que é um valor que realmente vale o investimento, porque você vai ter o curso na tua casa, vai poder assistir a hora que quiser, vai ver quantas vezes quiser, né, durante um ano. Poxa, chegou o caso de restrição para mim aqui que eu não vejo faz tempo, deixa eu olhar de volta na aula, deixa eu ver qual é a conduta, certo? E assim você vai aprender, você vai se tornar um expert em restrição de crescimento. Esse é o nosso objetivo, tá? Vamos responder algumas perguntinhas aqui que ficaram para trás, ó. Como laudar no caso que você colocou o Doppler normal, exceto a cerebral média? Exatamente dessa forma, você coloca lá no laudo, ó, cerebral média vasodilatada, artéria umbilical normal, artéria uterina normal. E aí você coloca que, na conclusão do Doppler, que foi observado vasodilatação da artéria cerebral média, tá? Só que sempre que isso acontecer, se você é a pessoa que faz o exame, faça umas 2, 3 vezes para ver se isso se repete, porque a cerebral média ela é traiçoeira. Às vezes, por hipotensão da mãe, né, por uma movimentação maior do bebê, ou se o bebê está fazendo movimento respiratório, isso aí pode comprometer a cerebral média por alguns instantes, tá? Então, quando você vê só a cerebral média alterada, principalmente no bebê que está crescendo normal, né, repita a cerebral média algumas vezes, tá? Ó, qual o intervalo entre as biometrias do feto restrito e como convencer o obstetra a solicitar nesse intervalo? Então, uma coisa é a biometria, outra coisa é o Doppler, né? Para avaliar o crescimento do bebê com relação à biometria, Gustavo,
o ideal é que a gente aguarde aí pelo menos 3 semanas, tá? Por que isso? Porque em uma semana, 2, você não tem um ganho de peso do bebê que supera a margem de erro. Então é comum acontecer de você medir uma estimativa de peso, por exemplo, hoje, e daqui a 4, 5 dias você vai fazer estimativa de peso e dá menos. E aí fica todo mundo desesperado que o bebê emagreceu. Na verdade, isso foi basicamente um erro, estimando para mais numa vez e para menos na outra, tá? Então, o ideal é que a gente espere aí pelo menos 3 semanas para a biometria. Para o Doppler, aí vai depender da gravidade do caso, né? Você viu ali pelo protocolo de Barcelona que tem situações onde a gente faz 2 vezes por dia o Doppler. Poxa, quando a paciente não tem condições financeiras de fazer ultrassom com Doppler, aí realmente o SUS deveria oferecer para ela isso, tá? E eu não tenho como resolver esse problema para ela. A Lívia pergunta assim, ó, queda de 2 quartis na curva de crescimento, continua caracterizando o SIUR? Sim, pelo critério de Delphi, né, pelo consenso Delphi, 2 quartis é um dos critérios para classificar como restrição de crescimento. Você fez a pergunta de ouro, né? Qual o intervalo de tempo dessa queda? Isso não está descrito lá, tá? Quando usar a centralização, então a gente usa, né, uma curva de relação cérebro-placentária e essa curva ela gira em torno de 1, né? Então quando inverte esse índice, ela está alterada, tá? Mas nem sempre ela é 1. Então o ideal é você ter a tabelinha e olhar na curva, tá? Existem alguns sites, enfim, você pode usar algum site da internet também para fazer isso. O José está perguntando, posso assistir a aula a hora que puder? Você pode, né? Então, para quem está interessado no curso, esse curso ele vai ser disponibilizado numa plataforma que se chama Hotmart. Algumas pessoas têm já afinidade com Hotmart, outras não, mas é como se fosse um Netflix e você compra o curso. E daí o curso vai sendo disponibilizado lá, tá? E pode ver a hora que quiser, quantas vezes quiser. Muito obrigado. Sobre a biometria, mesmo porque a maioria das obstetras não faz isso em 3 semanas. Então, vamos entender assim, Gustavo, eu também tenho essa questão de receber a paciente para fazer biometria, sei lá, o cara pede ultrassom obstétrico com Doppler com uma semana de intervalo, às vezes menos. E o que você faz numa situação dessas? Eu explico para a paciente a respeito, antes de fazer o exame, porque se você faz isso depois, a paciente acha que você está tentando corrigir um erro, né? Então, eu explico para o paciente, primeiro, que existe a margem de erro, que o tempo entre um exame e outro está pequeno, então que pode dar certo ou pode não dar certo. E aí eu faço a estimativa de peso. E quando ela sabe disso previamente, ela não se incomoda que o peso dá muito parecido ou que o peso dá um pouco menor, tá? Às vezes é difícil para o obstetra, né? Então, vou contando um caso aqui, um case. Tem uma paciente que ela é médica veterinária e ela faz ultrassom de animais, né? Então, ela entende de ultrassom. E eu medi o fêmur dela uma vez, deu um tamanho, 15 dias depois deu um pouquinho menor, ou uma semana depois deu um pouquinho menor, não lembro exatamente. E daí ela veio me dizer assim, meu médico pediu para falar para você que o fêmur deu menor do que da outra vez. Mas eu sei que isso não é um problema, né? Eu sei que isso aqui foi a medida que não ficou legal. Realmente foi a medida que não ficou legal. Então vocês vejam que a gente tem que aprender ultrassom, né? Hoje, a residência de ginecologia e obstetrícia, ela inclui o aprendizado de ultrassom, porque isso é importante, né? Eu vejo o ultrassom como o estetoscópio do futuro, ele deixa a paciente transparente para nós. É diferente de eu fazer um toque bimanual e eu colocar um ultrassom transvaginal e ver o útero da paciente, tá? Então, nesse aspecto daí, eu acho que a gente vai ter que aprender para examinar não só o útero, mas o feto também quando a mulher está grávida. Então, o pessoal está colocando aqui o bônus do curso, mas é uma aula sobre prevenção de demandas judiciais, como médicos, outra sobre possibilidade de reembolso, né? Então, para quem trabalha em locais onde tem muito convênio com reembolso, Sul América, Bradesco, enfim, outros aí, existem possibilidades de trabalhar com isso e vão explicar para nós como faz isso. E vai ter um colega aí, um colega não médico, né, que vai falar como destacar sua clínica e ganhar mais pacientes usando o Instagram e o Google, que é um troço que está muito em voga hoje, né, gente? Eu não sei para vocês aí, mas para mim aqui, as pacientes chegam através do Instagram, né? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, me ouvido, ficado comigo até o fim, tá? Obrigado por seguir aí o nosso perfil lá, o
plantão obstétrico e saibam que a gente faz isso para vocês, né? Então, de verdade aí, o que vocês estão pedindo, a gente está fazendo, tá? Grande abraço.